A paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Mais um horário de oração, horário do meio-dia, né? E é um prazer poder chegar aqui, poder encontrar com você, meus amados e amadas de Deus, para buscarmos a presença do nosso Pai Celestial, amém? Então, você que já está chegando, sejam todos bem-vindos, que Deus abençoe. Já deixa aí o like, já compartilha essas orações, já abençoe a vida de alguém, amém? Começando aí um novo mês na presença de Deus. E durante esses 7 dias, estaremos no horário do meio-dia consagrando esse mês ao Senhor. Não só este mês de junho, mas todo o resto desse ano que nós temos pela frente, nós estaremos consagrando a Deus, estaremos aqui em oração, apresentando esse mês de junho ao Senhor, pedindo aí a bênção de Deus, pedindo aí a graça de Deus durante esse mês de junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro que nos resta, né? É tão importante nós consagrarmos tudo ao Senhor, a nossa vida, né? A nossa oferta, tudo que você for fazer a Deus ou entregar, sempre consagre a Deus. Amém? É algo que eu vou te ensinar para você viver grandes vitórias, grandes bênçãos. Sempre antes de você entregar, consagre ao Senhor. Tira aquele dia só para consagrar. Senhor, hoje eu vou ali, eu vou no teu altar, eu vou entregar a minha oferta a ti. Senhor, hoje eu vou ali, eu vou entregar esse louvor, eu vou entregar essa ministração no teu altar. E eu quero, Senhor, consagrar a ti. Então, tudo que nós formos fazer ao Senhor, sempre consagre a Deus, amém? Glória a Deus. Você que está chegando pela primeira vez, sou a pastora Núbia Souza de Macapá, Amapá. É um prazer poder recebê-los todos aqui, todos que estão chegando nessa live de oração. Que o Senhor Jesus abençoe, o Senhor conceda graça, paz, bênção, vitória sobre a tua vida, amém? E que nesse horário do meio-dia, né, Deus venha derramar de uma unção poderosa, uma unção, né, extraordinária, uma unção que vai, né, que vai colocar por terra todo impedimento, toda barreira, né? Essa unção poderosa que eu creio que vai, né, dissipar todo o poder das trevas, amém? Glória a Deus. Então, você que está aqui comigo é bem-vindo a essa oração, né? Lembrando que estamos aqui todos os dias buscando ao Senhor, buscando a presença de Deus, né? E nesse momento, né, para trazer uma palavra de Deus e orar por você e com você, né? E hoje nós estamos começando esse propósito, dia 1º de junho, consagrando o nosso mês de junho na presença de Deus, aleluia, né? E todo o resto desse ano queremos estar consagrando ao Senhor. Então você que está aqui comigo, né? Receba de Deus essa palavra que iremos trazer, né? Tem uma palavra para o teu coração. E você que está chegando pela primeira vez, eu sei que você está nos conhecendo, então, né, fique à vontade, que Jesus abençoe a tua vida. Então, nessa tarde, você que está chegando comigo, você vai poder ter uma vida de oração, rotina de oração, que é o que o Senhor deseja que todos nós possamos ter, né? Uma vida com Deus, uma vida de intimidade, uma vida voltada para o Senhor. Saímos aí de um ciclo, né? Saímos de campanhas muito fortes que mexeram bastante esse mês de maio. Foram campanha mesmo, batalha espiritual, mas estamos aqui vivos para contar, para testemunhar da bênção do Senhor. Abra sua Bíblia lá no livro de Provérbios, capítulo 16, né? Nós vamos ler alguns versos que diz assim, né? Glória a Deus. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Aleluia. O espírito consagro ao Senhor tudo que você faz. Consagre ao Senhor tudo que você faz. Seus planos serão bem-sucedidos. Né? Verso 9. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Glória a Deus. Hoje estamos dando início a mais um novo semestre na presença de Deus, né? E durante esse período nós vamos estar aqui durante 7 dias consagrando ao Senhor este mês, né? E o decorrer desse ano também, né? E que durante esse mês, né? Que a gente tem, né? Que parar e analisar, né? Fazer uma autoanálise,
né? E como que foi o nosso primeiro semestre, como que foi os nossos planejamentos, como é que nós conseguimos alcançar, o que nós não conseguimos alcançar, e o que nós conseguimos fazer e o que não conseguimos fazer. E o que nós iremos, né, fazer nesse segundo semestre. Mas é claro que por mais que eu e você sejamos muito bons em fazer planejamento, isso não significa que isso vai acontecer, porque a própria palavra de Deus, ela nos diz que a nós, seres humanos, pertencem os planos, nosso coração, nossos desejos, nossas vontades, mas é do Senhor, né? É do Senhor que vem a resposta da língua, ou seja, tudo que você fizer, né? Tudo que você for fazer, aleluia, primeiro tem que apresentar a Deus. Senhor, eu creio esse projeto, eu tenho esse projeto aqui, eu quero saber do Senhor, o que o Senhor acha, o que o Senhor aprova, né? Que o Senhor me ajuda, né? Se o Senhor vai estar comigo nessa situação, o Senhor vai estar comigo nesse projeto, você tem que colocar isso na presença de Deus, né? Deus, porque os projetos que o ser humano, né, é sonhador, e eu e você, né, projetamos, sonhamos, né, e nós podemos viajar para muito longe em sonhos, projetos, mas a questão é que Deus vai estar nesse negócio. Isso nos faz refletir, porque ele, por exemplo, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles receberam ali os 10 mandamentos, e logo depois, né, Moisés subiu ao monte para poder receber de Deus as tábuas da lei e os 10 mandamentos. E quando ele desceu, simplesmente, né, o povo já fazia 40 dias que ele tinha subido, né, e o povo já tinha se corrompido, e o povo tinha montado um bezerro de ouro. E nisso a gente começa a perceber que o povo e o ser humano, ele é obstinado, né? Ele tem as suas ideias, né? Se passado um tempo, Deus, né? Como se fosse assim, se Deus não fizer o que eu quero, eu vou me revelar. E simplesmente o povo se rebelou, né? Criando ali um bezerro de ouro. Com isso, Deus simplesmente falou para Moisés que não iria com ele, que iria mandar um anjo à frente dele, mas que ele não iria mais se comprometer. E Moisés, ele foi muito claro, né? Senhor, o Senhor não for comigo, eu não irei. Ele deixou muito claro isso, e isso é uma lição para nós, porque tudo que nós formos fazer, querido, nós temos que falar: Senhor, o Senhor vai estar comigo nisso aqui, né? Nesse novo semestre, né? Desse mês de junho, né? Esse projeto, Senhor, aquilo que eu estou colocando, esses planos, né? Para que esse mês, para esse novo semestre, né? Porque se você não estiver comigo, Senhor, se o Senhor não estiver comigo, né? Eu não vou fazer. Se o Senhor não for comigo, Deus, durante esse mês de junho, que tem para se suceder as bênçãos do Senhor, se não, o Senhor não autorizar, se o Senhor não vai abrir a porta, se o Senhor não vai desprender essa bênção, Senhor, Pai amado, se o Senhor não estiver comigo nesse projeto, nessa viagem, Pai, naquilo que eu estava planejando ainda no início do ano, eu não vou, eu não irei. Eu não vou levantar meus pés, porque Deus não está neste negócio. Isso porque não é da vontade de Deus, porque se Deus não estiver, né, não é da vontade dele agora. Você tem que analisar isso e colocar na presença de Deus, né? Mas isso vai demorar alguns dias até Deus responder, sim. Deus não vai trazer nenhuma resposta atrasada, mas ele vai avaliar o teu espírito. Olha o que a Bíblia diz, né? Todos os caminhos do homem, ele parece impuro, né? O plano que você faz, o projeto que você faz parece ser bom, parece ser maravilhoso, mas qual é a intenção do coração? Qual é a intenção do teu espírito? É isso que Deus vai avaliar. Muitas vezes você fala assim: eu quero ficar milionário, que legal, né? Legal você poder fazer esse plano, Senhor, eu quero ser milionário, e nesse novo semestre, daí Deus vai fazer o que ele vai avaliar, né?
o teu espírito, ele vai avaliar o teu espírito. Se nessa avaliação ele vê que você que é uma causa justa, o qual você está pedindo, ele vai te conceder. E a intenção, né, do teu espírito, a sua intenção não foi uma intenção boa. A outra vez, né, outra vez você vai se corromper, você vai se perder, você vai amar mais o dinheiro do que a ele. Então Deus, ele não vai fazer, irmãos. Ele não vai fazer, ele não vai liberar. Lá o verso 9 diz, Deus diz assim, você pode planejar, né, assim, né, Senhor, eu trabalho com venda, eu quero nesse segundo semestre vender o dobro do que eu vendi no primeiro semestre. Você pode fazer esse plano, você pode, sem problema nenhum. Deus vai fazer o que ele vai analisar. Você pode criar os planos, você pode projetar, mas quem vai dar a última palavra sobre esse projeto, sobre esse plano, é o Senhor, né? E Deus, ele vai fazer o que ele vai analisar, né? Ele vai ver a intenção do espírito, ele vai determinar a velocidade dos seus passos. É ele que vai determinar se você vai vender em dobro ou não, né? Por isso que você tem que tomar muito cuidado com o seu coração, com a intenção com a qual você está pedindo determinadas coisas. E é por isso, irmão, que tem pedidos de oração que muitas vezes é ouvido e outros não, porque tem pessoas, por exemplo, que pedem, Senhor, eu quero ser curado, e Deus não cura, né? Porque enquanto aquela pessoa está enferma, aquela pessoa, né, está ali buscando a Deus, passa entregando para Deus, ter experiência com Deus, está lendo a palavra, está indo na igreja, está falando de Deus, né? Está segurando a sua língua, mas se Deus, ele conhece a intenção do coração, Deus sabe se eu vou curar, se ele vai, né, trazer essa bênção, essa vitória para a vida desta pessoa. E é por isso, irmãos, que muitas das vezes Deus, ele não cura, né? Porque a convenção, a intenção do coração do homem não é verdadeira, ele é enganador. Então, parar um momento e fazer uma análise, né? Ser honesto com Deus, porque que você quer determinadas situações na tua vida, porque você quer vender em dor, porque você quer trocar de casa, de carro, porque você quer ser curado, porque você quer ter ali o seu marido restaurado. Ah, pastor, é óbvio que eu quero, né? Pastor, é óbvio que eu quero meu marido restaurado, porque meu marido, ele é usado, né, em drogas, ele é usado em bebida, porque, né, você pode dizer, a minha mulher é uma pessoa depressiva, uma mulher que tem transtornos mentais, o meu filho é usuário de droga. Deus quer curar todos eles, Deus quer, mas Deus sabe o porquê que você está segurando essa barra. Será se Deus curar o teu marido, curar a tua esposa, você não vai se desviar, você não vai abandonar, né? Muita gente faz isso, amados. E na Bíblia o caso dos 10 leprosos, quantos leprosos foram curados, né? E quando voltaram para agradecer, apenas um voltou para agradecer, apenas um reconheceu quem era Jesus, né? E voltou para agradecer. Os demais seguiram o seu caminho e foram embora, né? Então, nós não podemos seguir uma caminhada com Jesus com engano, com mentira, né? Com ingratidão no coração, com um coração ali cheio de ingratidão, um coração ali corrompido, sabe? Ali um coração fechado, sabe? Pessoas que não sabem ser gratas, nem agradecer, nem pela simplicidade do que Deus faz, pelo pão de cada dia, pelo alimento, né? Quantas das vezes, irmãos, né? Deus, ele já tem feito por nós, Deus já tem trabalhado por nós, e nós estamos ali muitas das vezes ainda querendo mais, né, cobrar de Deus, querer dizer para Deus, Senhor, porque o Senhor tem que fazer, porque se o Senhor não fizer, eu sou teu servo, eu sou tua serva, né, eu faço a tua obra, eu ajudo, eu faço isso, eu faço aquilo, e não é desse jeito, amados, né? Não é desse jeito que funcionam as coisas, né? Porque se eu ganhar 1.000, 10 mil, 20 mil reais, porque eu vou dar 10 cestas básicas para este mês, aqueles que precisam, e você faz aquela
carinha de coitadinho, de coitadinha, né? Deus não olha a nossa fisionomia, ele não olha, né? Ele não está olhando, irmãos, a aparência, ele está vendo o exterior. Deus, ele conhece. Foi assim que aconteceu quando Samuel ungiu a Davi. Passou por todos os filhos de Jessé, e ali no primeiro, Samuel já se alegrou. Nossa, esse primeiro filho de Jessé, alto, bonito, né? E com aquela fisionomia assim de rei, né? Deve ser esse. E ele já chamou a atenção, o Senhor já chamou a atenção de Samuel, né? E ali, né? Eu não julgo como você julga. Você olha a aparência, eu olho o coração. Quando ele, né, foi ungido rei, aquele que estava no campo, pastoreando ovelha, passou o dia inteiro ali no sol, né, cuidando das ovelhas, né, pegando ali as ovelhas, e lá defendendo as ovelhas de um urso, de um leão, né, e lá falou, esse aqui vai ser um bom rei, porque se ele soube ser um bom pastor, né, ou talvez uma ovelha, queridos, não fizesse a diferença para Davi, mas havia tão Davi havia sido tão determinado que uma ovelha para ele valia muito aos seus olhos. Então é por aquela ovelha que ele dava a sua vida, por aquela ovelha ele ia lá e batia no leão, num urso, pegava, tomava e cuidava, né? Assim Deus viu quem verdadeiramente Davi seria, um ótimo rei, que cuidaria da sua nação, do seu povo, né? Esse rapaz, ele tinha boas intenções no seu coração, né? E ali o Senhor abençoou a vida de Davi. Então o Senhor, amados, ele sabe muito bem a hora certa, o momento certo de dar a bênção. Deus não vai dar se você estiver despreparado, você estiver com a sua mentalidade muito tola, muito infantil. Deus não vai dar, né? Deus não vai fazer isso, né? Então, né, nós sabemos, né, que quando uma criança ela muito quer algo, mas o pai, a mãe conhece que não existe nem a necessidade, às vezes quer somente, né, para bancar ali, né, um momento de tolice e depois lançar fora, depois nem querer mais. Então, gastar algo que, vamos se dizer, um brinquedo, algo caro, e aí dá na mão daquela criança que não sabe valorizar, que não sabe o zelo, né? A responsabilidade que esse pai, que essa mãe está tendo, né? Ao comprar um produto caro, um brinquedo caro. Então, amados, quando nós olhamos e vemos Deus, muitas das vezes não respondendo, Deus não entregando, Deus não dando resposta naquilo que você achava. Nossa, esse mês vai ser bênção, esse mês eu vou prosperar, esse mês o negócio vai ser uma bênção atrás da outra, né? Mas se não estamos preparados, Deus não vai liberar, Deus não vai fazer. Ainda não é o tempo, ainda não é a hora. E não adianta a gente ficar zangado, aborrecido, chateado. Precisamos ser humildes e aprender com o melhor mestre de humildade, que foi Jesus, né? Que ele foi humilde, reconhecer, né, a sua missão, a sua caminhada, e que Deus o prosperou, Deus o abençoou. Então, se você está aqui comigo, né, durante esses 7 dias na consagração desse mês de junho, né, entenda que Deus vai falar muito com você. Não eu, mas Deus vai falar com você. Deus vai ter uma palavra para a tua vida. Eu quero orar já com você. Estaremos consagrando os nossos planos, projetos ao Senhor. Já peço para você que está chegando aqui comigo nesse primeiro dia, no segundo dia, amanhã, você vai trazer numa folha de papel todos os planos e projetos para o decorrer deste mês e do resto do ano. Quero que você escreva coisas que você gostaria de que acontecesse na sua vida ainda no decorrer desses meses. Que você escreva, que você coloque lá viagem, compra de algo, reforma, né? Mais de Deus, algo espiritual na sua vida, né? Então escreva, faça uma lista, ordene, organize, faça bem bonitinha e traga nesta oração, que nós vamos estar orando, nós vamos estar consagrando. Eu vou estar aqui com o azeite, nós vamos estar nos consagrando ao Senhor, consagrando as nossas vidas diante de Deus.
E você que tem um azeite, já pegue. Hoje eu vou fazer o ato profético, porque eu estou aqui representando a minha vida e representando você. Mas a partir de amanhã, você que tem um azeite de oliva, né? Se não tem, se você puder pedir emprestado a alguém que tem um pouquinho, não precisa ser muito não, tá? Você trazer para nós estarmos consagrando ao Senhor e orando, apresentando este mês, amém? Vamos orar comigo? Vou colocar um pouco desse azeite aqui na minha mão. Glória a Deus. Aleluia. Aqui está, né, o azeite. Vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus soberano de glória, Senhor, neste primeiro dia, Senhor, de junho, Pai, nesta oração do meio-dia, aqui eu venho a Ti, Tua filha, apresentando a cada vida que aqui chegou, Senhor, nesta live, a todos os irmãos que estão comigo, Senhor, neste propósito, Senhor, estaremos consagrando, Pai, aqui, Senhor, consagrando este mês de junho ao Senhor, consagrando este mês ao Senhor, Pai, que o Senhor possa vir com a Tua vontade soberana, cumpra sobre nós a Tua vontade, pois, Senhor, o homem ele pode fazer os seus planos, mas a resposta certa vem do Senhor, e se a Tua vontade durante esse mês, Senhor, de fazer algo que nós estamos colocando diante de Ti, cada plano, cada projeto, cada causa escrita nessa folha de papel que vai ser apresentada ainda, Pai. Mas eu quero apresentar cada causa, cada pedido de oração dos Teus servos, Pai, que o Senhor possa estar visitando, e se for para a glória do Teu nome, Pai, cumpra sobre nós a Tua vontade. Abençoe este mês de junho, que venha ser um mês abundante, um mês de portas abertas, um mês de milagre, um mês de multiplicação nas nossas vidas. Abençoe a todos que estão chegando, Senhor, nesta live, multiplica, faz a Tua obra, Pai. Senhor, nesta hora eu consagro do alto da minha cabeça a planta dos meus pés, representando aqui a minha vida, a vida dos Teus filhos que estão comigo em oração, que o Senhor conceda da bênção, da vitória, o Senhor conceda a resposta certa, aquilo que essa pessoa vai, Senhor, Pai amado Deus, planejar, colocar numa folha de papel, que o Senhor conceda a ela vitória, bênção, Pai amado, as portas se abram, a providência, que o Senhor visite essa causa, esse benefício, entrega ao Teu filho, cada carta colocada aqui, Senhor, nessas orações, que o Senhor conceda a liberação, a resposta, Pai, em nome de Jesus. Abençoe este mês de junho, eu consagro a Ti, que venha ser um mês abundante, um mês que as portas serão liberadas, um mês, Senhor, que essa causa será julgada, um mês, Senhor, que haverá liberação de Deus. Oh, Espírito Santo, eu creio que nesse mês ainda haverá muitos testemunhos da Tua parte, Pai. Opera a Tua vontade segundo o Teu querer, Pai. Conceda uma tarde abençoada, uma tarde de bênção a todos. Muito obrigado, Pai. Receba a nossa adoração, a nossa consagração deste mês de junho, e que a Tua vontade, que é soberana, aconteça, Senhor, em nossa caminhada, em nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Se sinta separado, consagrado ao Senhor, e esse mês de junho, né, a direção que Deus está nos dando, consagrar a Deus, e é o que nós iremos fazer agora neste horário. 4 da manhã também estaremos lá consagrando a nossa campanha Mãos Abençoadas, Famílias Protegidas, Bênçãos Multiplicadas, e também aqui juntamente com você estaremos nos demais horários também orando ao Senhor. Quem começa o dia orando, termina o dia agradecendo, e às 18 horas nós chegaremos aqui para agradecer ao Senhor, amém? Você crê na tua vitória? Creia na vitória, creia no agir de Deus, amém? Que Deus abençoe a tua vida, a todos que aqui têm chegado nesse canal de oração, em nome de Jesus.